Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre terapia. E aí eu já queria começar esclarecendo um mito, né? Tem muita gente que acha que terapia é para doido ou para quem tá passando por algum problema psicológico. Só que não. Eu mudei realmente a minha visão em relação a isso desde que eu comecei a fazer terapia. Não acho, assim, eu já não achava muito, mas agora eu tenho certeza de que não é. E na verdade, se a gente pensar um pouquinho, nenhum ser humano é muito normal, né? Então, todos nós somos um pouquinho doidos. Então, em tese, todos precisaríamos de terapia. Só que a terapia, ela te ajuda, não a algumas pessoas sim, aí eu acho que procuram mais um psicoterapeuta. Mas o que eu queria falar aqui é especialmente sobre a análise mesmo, né? A terapia mais para um viés de autoconhecimento, de tratar questões que às vezes você não percebe que estão na sua vida, de te ajudar a lidar com os problemas do cotidiano de uma forma melhor. Todos nós lidamos com muitas questões do nosso dia a dia, temos dificuldade de tomar decisões e acho que a terapia ajuda nesse processo como um todo. Por que eu comecei a fazer terapia, né? Na verdade, algumas amigas minhas já faziam e eu nunca achei elas doidas, então isso já me ajudou a ter uma visão diferente. E já me diziam que fazia super bem, que se sentiam mais seguras, que se sentiam com uma visão diferente da vida, de como lidam com as coisas da vida. E isso sempre abriu um pouco os meus olhos, mas eu sempre ficava com o pé atrás, até por uma questão financeira, né? Saber que dependendo da situação você tem que pagar uma por sessão e tudo mais. Mas aí chegou uma época da minha vida que eu tava muito confusa em relação aos caminhos que eu queria seguir, especialmente profissionalmente, né? Eu tenho uma agência de marketing digital, eu tava passando por uma transição, eu já tinha trocado de sócio algumas vezes. Também estava com muitos questionamentos internos sobre minhas decisões pessoais em diferentes setores da minha vida. Eu estava bem confusa e eu acho que eu estava precisando, né, de um chão, né, de um norte. E como eu não estava encontrando isso sozinha, eu resolvi experimentar a terapia. E eu, na verdade, foi uma coincidência nessa época. Alguém postou num grupo de internet, de Facebook, uma pergunta sobre isso. Vocês conhecem algum terapeuta que aceita plano? E aí, por acaso, postaram o endereço de um lugar que ficava perto daqui de casa, eu achei interessante e resolvi telefonar pra lá, vi que eles aceitavam o meu plano, então já que eu pago todo mês o valor do meu plano, por que não experimentar uma terapia? E aí foi quando eu comecei a fazer. A minha modalidade era uma mais curtinha, então eu tinha terapias semanais de 30 minutos cada sessão. E quando eu comecei, num primeiro momento eu me dei muito bem com a minha psicóloga. O que eu gostava muito da terapia dela e da relação que eu construí com ela é que muitas vezes ela perguntava como era o meu dia, o que tinha acontecido, eu ia falando coisas simples e ela ia pescando no meu discurso questões que eu realmente não percebiam, que estavam por trás de muitas das minhas falas, da forma como eu me expressava. Conseguia ler mensagens subliminares, eu diria, no meu discurso. E isso foi me ajudando a refletir muito sobre a forma como eu me colocava, porque isso muitas vezes poderia causar nas pessoas um sentimento ou uma reação que às vezes eu não conseguia entender. E certos questionamentos que ela me colocava quando eu tinha algum dilema pessoal ou tinha alguma dúvida sobre decisões, ela sempre me trazia reflexões e uma coisa que eu gostava muito, ela sempre me trazia uma visão médica das coisas, assim, como funciona a cabeça do ser humano. Muitas vezes eu nem sabia, né, que certos medos meus eram mais comuns do que eu imaginava. Que todo ser humano sente medo. Todo ser humano é inseguro por natureza. A forma como os nossos cérebros funcionam, a forma como nós nos relacionamos com nossas famílias, a forma como as pessoas que convivem com a gente influenciam nos nossos comportamentos, e são coisas naturais de qualquer ser humano. E eu fui começando a ver isso e foi me ajudando a ter mais segurança, de eu conseguir estar mais aberta, né,
a me sentir bem do jeito que eu era, né? De não ter que ficar buscando ser algo diferente, até me ajudando a me posicionar melhor em relação às minhas escolhas. Eu passei por algumas mudanças de terapeutas, porque no caso essa minha psicóloga que eu gostava muito, ela saiu do lugar que ela trabalhava, e aí eu fui para uma outra terapeuta. E aí eu já não gostei tanto da linha que ela seguia. Eu acho que isso é muito importante dizer. Independente de ter plano de saúde ou ser pago, eu acho que o principal é você escolher uma linha de terapia e você encontrar um profissional que você se dê bem, que você ache que aquela relação esteja trazendo reflexões para você. Então, essa segunda vez que eu fui fazer a troca, né? Por acaso, eu tinha estudado com a terapeuta no colégio. E ela disse que isso não era um problema e tudo mais, acreditei. Mas a linha que ela seguia, que era uma linha mais comportamental, era uma linha muito prática, eu me sentia muito pressionada. Ela colocava muitos desafios que eu tinha que cumprir ao longo da semana. E eu entendia que era para trazer melhorias em coisas que eu precisava. Mas eu realmente não me sentia à vontade. Eu me sentia muito pressionada a ter que agir quando talvez eu precisasse antes pensar sobre aquela ação. E era isso que eu estava buscando na terapia. E aí eu na verdade, procurei o lugar pedindo para trocar novamente de profissional e que fosse uma linha mais ou menos da que a minha outra terapeuta seguia. E aí me apresentaram para um outro profissional e ele até seguia a mesma linha. Eu fiquei um tempo fazendo terapia com ele, mas eu não me sentia tão confortável quanto eu me sentia com a minha primeira terapeuta. Ele sempre reclamava que eu tinha que levar pautas. Reclamava no bom sentido, tá, gente? Não que fosse uma coisa ruim. Mas assim, levar pautas me incomodava, porque às vezes eu não sabia o que falar, eu não sabia o que eu queria colocar ali. E eu gostava da linha a partir de como eu contasse uma história da minha rotina, você conseguir trazer questões e reflexões em cima disso. Isso já funcionou, eu vi que isso funcionava muito bem pra mim. Então quando eu perdi um pouco isso e o meu outro terapeuta puxava que eu trouxesse de uma forma automática, realmente tinha sessões que eram ótimas, mas tinham outras sessões que não aconteciam muitas coisas. E me incomodava muito quando em muitos momentos que eu estava buscando uma resposta, ele virava e falava: olha, isso é uma coisa que você tem que descobrir dentro de você. Eu gostava muito de uma linha de ter perguntas, posicionamentos e visões de fora para que eu pudesse refletir. Isso a minha primeira terapeuta fazia muito bem. E aí, nesse terceiro momento, eu tive sim reflexões, eu sinto que eu tive avanços, mas não me sentia tão à vontade com essa linha. Por isso que eu acho muito importante você ver qual é a linha que você se sente mais seguro. Existem muitas linhas de terapia. Acho que é importante você estudar, escolher uma que você se adeque melhor. Ver se o profissional realmente tem uma identificação com você, se você se sente confortável falando de coisas pessoais com esse profissional. E pensar também que às vezes a terapia realmente é um investimento. Me ajudou muito a me conhecer melhor. Hoje eu consigo me posicionar. Eu sempre percebi que às vezes eu tinha dificuldade em dizer não para as pessoas, ou até ficava com um certo pé atrás em expressar uma crítica ou falar alguma coisa, discordar do outro. E eu fui percebendo na terapia que isso é muito importante, porque o outro também se constrói a partir dos nãos e a partir do quanto a gente coloca os nossos pontos de vista. Isso também traz uma reflexão para o outro. Então você, muitas vezes, esconder o seu posicionamento com medo de magoar o outro, você magoa a si mesmo e você acaba fazendo o outro também não refletir sobre a relação que tem com você, e muitas vezes essa relação se perde. Isso acho que foi um grande aprendizado que eu tive na terapia e me ajuda muito a pensar também em como eu me expresso, que às vezes a gente quer falar alguma coisa e fala de um jeito que o outro não aceita bem, porque o ser humano tem isso. Muitas vezes ele tá falando de você, mas na verdade ele tá falando dele mesmo, né? Então, a gente conseguir saber filtrar quando de repente a pessoa tá apontando um dedo pra você e realmente falando de algo que você tem, uma característica sua,
ou se a pessoa está apontando o dedo, na verdade, se projetando em você, falando sobre ela mesma a partir de algo que está vendo em você. Eu não sabia diferenciar isso, e hoje em dia eu reflito bem mais sobre isso, até para ver se realmente certas discussões valem a pena ou não. E me ajudou muito a também refletir sobre os meus relacionamentos de vida, as minhas amizades, a forma como eu lido com minha família, com as pessoas próximas a mim, os meus clientes na agência. Eu comecei a refletir sobre a forma como eu me relaciono com os clientes. Tem clientes que hoje em dia eu não mais trabalho na agência, assim como tem amigos que do meu passado que hoje em dia não são mais próximos. Assim, por muitas questões, quando a gente se conhece, a gente vai acabando percebendo o que realmente importa pra gente no momento presente. E acho que é muito importante. A gente também constrói uma visão de futuro e começa a aprender a selecionar melhor as pessoas que a gente mantém nas nossas vidas e a nutrir melhor os nossos relacionamentos. E aí tem os dois lados, a gente vai se sentir bem com isso, tem gente que não vai. E acho que todo mundo tem escolhas, né? Você não precisa ficar ao lado de pessoas que não se sentem bem com você, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que a terapia também me ajudou a aprender e a entender. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais segura, consigo conviver melhor e lidar melhor com críticas, com vulnerabilidade. Eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu sentia e eu acho que isso é um aprendizado diário. Uma lição que ficou pra mim é uma luta diária. A gente tem que todos os dias nos esforçarmos muito para sermos as nossas melhores versões e não dá pra ficar no automático da vida. A gente tem que parar, a gente tem que perceber as nossas ações, os nossos sentimentos, refletir sobre eles para conseguir saber como lidar em diferentes situações. E muitas vezes a gente tá no automático da vida, né? E eu acho que esse recado que eu queria deixar pra vocês: não tenham medo de fazer terapia, não tenham preconceito, sabe? É realmente uma experiência que ajuda você a amadurecer, a crescer, evoluir. A gente vai descobrindo coisas nossas, não tão boas, mas a gente também descobre coisas maravilhosas. Eu acho que acima de tudo a gente consegue equilibrar, a gente consegue saber como lidar com essas descobertas. Tem um profissional ali que sabe como funciona a mente humana, né? Dá uma visão diferente pra gente. Eu recomendo que vocês experimentem. Quem tem plano de saúde, eu sugiro que comece escolhendo um profissional dentro do plano para até experimentar, sem ter aquela visão de, eu vou gastar. Eu acho que é um investimento, assim como a nossa mente que guia tudo na nossa vida, né? Então, realmente investimento. Mas eu acho que você quer experimentar, vai experimentando até encontrar, de repente, uma linha que te favoreça, que realmente faça você se sentir bem. Eu acho que é o resultado que a terapia tem que proporcionar pra gente. Se você tiver uma outra experiência com terapia, pode colocar aqui nos comentários pra gente trocar, outras pessoas lerem, você também poder ajudar outras pessoas e a gente até trocar de experiência mesmo. Curta, compartilha, espero que esse vídeo ajude você a pensar sobre essas questões relacionadas à terapia. Siga a gente aqui no canal, que a gente está sempre tentando ajudar vocês com dicas e coisas que mudaram a nossa vida, que de repente podem mudar um pouquinho de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!